Amor e paixão. Allan Kardec indagou dos espíritos em O Livro dos Espíritos, na questão 907, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja em a natureza? Os espíritos responderam, não. O excesso que se lhe acresceu à vontade é que faz o mal, posto que este princípio, a paixão, foi colocada no homem para o bem, tanto é que o faz realizar grandes coisas. O abuso que dela se faz é que se constitui no mal. Essa abordagem de Allan Kardec para os espíritos acerca dessa temática e a sua resposta nos é profundamente esclarecedora. Porque quem não se apaixona? Qual é o ser que não vive essa experiência de apaixonamento? Quem ainda não sentiu a alma ficar como que fora do chão por alguém, por algo? Porque apaixonar-se efetivamente não é apenas o relacionamento amoroso de alguém que busca o outro para uma relação a dois. Apaixonar-se é poder se encantar romanticamente por algo, por alguém que lhe suscita o desenvolvimento da amorosidade. A paixão é uma ponte que deverá juntar a nossa energia criativa sexual à nossa amorosidade abrangente. Ela, portanto, ela tem um objetivo, que é desenvolver o nosso sentimento, além de atender outras necessidades naturais. Quando a paixão, portanto, ela surge em a natureza, enquanto princípio, ela vem naturalmente focada dentro de objetivos absolutamente divinos que nós precisamos considerar. Mas é necessário não confundi-la com o amor, não obstante ela esteja tão imbricada com a amorosidade. Ela é uma força que está na alma e que deve desaguar no exercício da amorosidade. E, como ela objetiva conectar a nossa energia sexual com a amorosidade, corre-se o risco de confundir paixão com sexo, paixão com amor, como se confunde amor com sexo. Portanto, é de bom tom que possamos observar em que instâncias essas três forças do ser se colocam, quando elas estão sinergicamente encaixadas, conectadas, e quando elas estão fragmentadas. Porque alguém pode exercer o sexo sem nenhum apaixonamento, sem nenhuma amorosidade, puramente como um exercício instintivo animal. Alguém pode apaixonar-se e exercer o sexo apaixonadamente e supor que está amando, mas efetivamente isso necessariamente ainda não pode ou não pode acontecer de não estar se dando. É porque a paixão, quando ela comparece, não significa dizer que o ser já está no exercício da sua amorosidade. E se ela não deságua na amorosidade, ela talvez perca sua força e o ser se frustre com um amor que morreu. Na verdade, não era amor. Era apenas a paixão convidando a que o sentimento pudesse assumir cidadania, se colocar no mundo, mas esse sentimento não tomou o processo de nascimento. Ele não aconteceu. E a paixão, como não cumpriu a sua finalidade, ela feneceu. Pode acontecer, então, portanto, que a pessoa se apaixone por alguém, se vincule sexualmente a alguém numa relação, por exemplo, romântica, amorosa, ou pseudomente amorosa, e aquilo fique apenas nisso. E depois surge esse enfado, esse tédio, porque a paixão, quando ela não alcança a sua finalidade precípua, que é o desenvolvimento do sentimento, ela fenece e a pessoa se desapaixona. E fica um sexo insípido e o relacionamento se esvazia. E corre-se o risco de viver-se uma grande solidão ao lado de uma grande
decepção. Decepção com um amor que nunca existiu. Portanto, é importante considerar quando a paixão está presente ao lado da sexualidade e quando surge a amorosidade. Porque quando a amorosidade surge, esse elan, esse como que frenesi que acontece, que mexe com a alma, que de alguma forma estremece a alma, ele continua persistindo na relação quando o amor assume a sua posição de destaque. A pessoa ama apaixonadamente. O seu coração bate forte, a despeito do tempo estar transcorrendo. Se é uma relação de natureza romântica, esse processo se dá dessa forma. O tempo escoa, os anos se passam e a pessoa, amando, continua apaixonada. Ela continua se sentindo mobilizada pelo outro, talvez não mais naquela intensidade do primeiro momento, porque o primeiro momento ela é exuberante, ela é exaltada para fazer com que o amor possa nascer, possa comparecer. E depois que ele comparece, ela como que desce de nível, mas não abandona. Todo relacionamento amoroso, ele chama para si a coexistência do apaixonamento. Então, um bom relacionamento amoroso, a dois, romântico, ele tem um exercício de uma sexualidade, ele tem uma dose de apaixonamento, ele tem a amorosidade, que é o vínculo principal que preside o encaixe da dupla no relacionamento de convivência afetiva. Por isso, essas três forças são forças abundantes da alma. Mas elas não estão adstritas apenas ao exercício de uma amorosidade romântica, de um apaixonamento a dois, de uma sexualidade cuja a manifestação está posta num encaixe de natureza genital. Não. A paixão, ela também está presente nas nossas relações mais diversificadas, porque ela é uma força da alma que visa desenvolver o sentimento na sua perspectiva de profundidade e não apenas reduzida a uma circunstância que envolva um relacionamento apenas homem e mulher, marido e esposa. Então, em que circunstâncias a paixão pode estar comparecendo também e se ela está presente ao lado do amor e ao lado da sexualidade? Como é que isso se estabelece? Como é que isso acontece dentro da vida? O exercício do apaixonamento, ele pode e deve comparecer em todas as nossas relações. Imagine uma mãe cuidando de uma criança, dando-lhe o seio na alimentação maternal ao recém-nascido. Ali estão as três forças. A energia criativa posta de sustentação do bebê, está o apaixonamento de uma mãe que teve o seu bebê carregando no colo, e está a sua amorosidade maternal, toda ela debruçada sobre o recém-nascido. E a criança, segurando essa mamadeira natural, alimenta-se e usa essas três forças, enquanto o espírito que está reencarnado, vinculando-se àquela mãe na experiência de encaixe dessas três forças em regime de correspondência, de reciprocidade. Porque a criança, o espírito renascido, ele está ali exercendo a sua energia sexual naquela fase oral, conforme se coloca a psicologia, apaixonado pela sua mãe, para a qual ele contempla com seu olhar e profundamente identificado com ela pela amorosidade, numa gestação que agora é extrauterina, porque ele está recém-saído do útero. Estão essas três forças comparecendo no pai, que acolhe o seu filho, que vai, por exemplo, para uma atividade de lazer,
ali estão, num esporte, trocando essa força de apaixonamento mediada pela criatividade da energia sexual colocada, por exemplo, no esporte, mas de uma amorosidade que supervisiona o exercício parental do pai cuidando do filho e do filho modelando o pai nos comportamentos, nessa relação de profunda amorosidade. O pai apaixonado pelo filho, o filho apaixonado pelo pai e o amor sustentando esta paixão. Porque se o amor, num dado momento, ele se fragiliza, esse sentimento de enamoramento do filho pelo pai ou da criança pela mãe, ele sofre um prejuízo fantástico. E é muito comum percebermos os processos depressivos, o adoecimento, a busca dos psicoativos para tentar anestesiar a dor que comparece pela ausência de uma amorosidade que quebra, por assim dizer, o sentimento de apaixonamento maternal, paternal e filial. Mas a paixão, o amor, a energia criativa, essas forças do espírito estão presentes também quando na relação com uma obra de arte, no exercício da musicalidade, tocando-se um instrumento musical, quando você pinta uma tela, quando você exerce uma aula no seu mistério do dia a dia, na profissão do magistério, por exemplo, quando nós nos afervoramos a uma atividade idealística na vida, quando nós nos envolvemos com aquilo que nós amamos, uma causa ecológica, filantrópica, assistencial, religiosa, nós, quando amamos, o sentimento de apaixonamento o acompanha. E nós não fazemos aquilo de forma protocolar. Não cumprimos um papel social simplesmente. Não exercemos uma atividade de ritual religioso. Nós o fazemos inflamado por um sentimento que nos sustenta energeticamente, que nos assegura bem-estar, que nos dá combustível e que nos faz superar os cansaços e ter uma alegria e uma gratificação que bem lembra dos relacionamentos a dois, de duas almas que se entrelaçam numa relação amorosa. Mas você está fazendo com uma causa, com um ideal, com uma obra de arte, com uma atividade social atendendo as pessoas carenciadas, no exercício da caridade, que é uma das manifestações mais brilhantes, dinâmicas e profundas da amorosidade. Quando a caridade é exercida nessa perspectiva da amorosidade, ela jamais será confundida com esmola. Ela jamais será algo que eu dou, é algo em quem eu me dou junto. Jamais será algo que eu farei à distância, friamente, para me desincumbir de uma culpa. O meu coração tem que tomar parte. Para ser caridade, tem que ter esse sentimento de apaixonamento, de enamoramento por aquilo que eu estou fazendo em direção ao outro. Que seja o farnel que eu dou me dando, que seja o enfermo que eu visito, dando de mim mesmo ao lado dos meus ouvidos, da minha fala, da minha presença, da minha escuta, vai a minha energia de enamoramento, pela empatia e pela compaixão pelo outro que está ali no leito ou que está embaixo de uma marquise, quando eu faço um exercício de atendimento de uma emergência social a esses excluídos que estão nas ruas, nas praças, apresentando-se como marginais sociais. Aqueles que à noite ou durante o dia, notadamente nos dias de frio, saem às ruas para oferecer o alimento aquecido, eles o fazem não apenas para atender um direito social, os mínimos sociais que toda pessoa deveria ter enquanto cidadão. Eles o fazem apaixonadamente. Exercem uma caridade na sua pujança, fazem com elegância interior e se sentem mais atendidos do que aquela pessoa que sai do frio pelo agasalho, pela sopa quente, pelo acolhimento,
a pessoa se sente melhormente atendida do que a própria pessoa que foi o alvo do exercício do seu apaixonamento, da sua amorosidade. Esta a manifestação grandiosa que também a paixão ela comparece, brilhando na terra quando está conectada à amorosidade, quando ela também serve de ponte para o exercício da nossa energia criativa. Mas, quando essa paixão exerce-se com exagero, quando ela está distorcida, quando ela promove o excesso, ela causa danos e às vezes gera problemas de crueldade. E devemos estar bem atentos, porque essa força que é capaz de nos dirigir, ela é capaz de nos projetar para um abismo, se não houver a conexão dela com a amorosidade. Em que circunstâncias nós podemos identificar essa paixão propriamente dita, distorcida, que está presente no nosso cotidiano? A paixão propriamente dita, ela precisa ser objeto da nossa análise e da nossa vigilância e cuidado. Porque esta mesma força, comparada a um cavalo selvagem que, bem dominado, pode nos ser muito útil, sem as rédeas, corremos o risco de colocarmos-nos em perigo, porque o cavalo ele passa a reger o ser que deveria conduzi-lo e pode levá-lo ao despenhadeiro. É, portanto, importante saber se eu gerencio a minha paixão ou se a paixão está me arrastando. E se ela o faz, precisamos analisar que deixamos de ser aqueles senhores de nós mesmos e estamos sendo rebocados por uma parte de nós que agora nós poderíamos configurar com o termo de paixão propriamente dita e que causa desastres lamentáveis. Observamos isso todos os dias. Quando alguém rompe com seu relacionamento tão sagrado no lar, movido por uma paixão súbita, para logo depois dar-se conta que não foi amor, achando que era amor. Quantos, em nome desse amor, abandonam práticas absolutamente respeitáveis no campo, por exemplo, da paternidade, da maternidade, em razão de um sentimento que surge aparentemente aqui e acolá, que mais é apaixonamento, e que depois nos leva a perceber que, frustrados e decepcionados, nós confundimos paixão com amor, deixando a amorosidade pelos filhos, por uma paixão arrebatadora que nos distanciou dos nossos compromissos domésticos. Quantas pessoas acham que amam o seu clube de futebol, entregam a atividades no campo das torcidas organizadas e promovem muitas vezes chacinas, até mortes muitas vezes acontecem, em nome de um apaixonamento. A palavra paixão, inclusive, é utilizada para caracterizar essas ações. Na verdade, a paixão propriamente dita, desvirtuada da sua finalidade, não tem a conduzi-la às rédeas da amorosidade. É alguém que funciona e é arrebatado por ela para atividades que são depreciativas, lesivas. Sabe-se sempre que é a paixão que está nos levando e não nós levando a paixão pelos resultados. Todas as vezes que surge um prejuízo qualquer para aquele que está envolvido no apaixonamento ou um prejuízo para os outros, é sinal que a paixão está mal direcionada, é a paixão propriamente dita. É uma paixão que precisa ser revista, precisa ser controlada, precisa de atendimento por parte daquele que está manifestando essa explosão na alma. E precisa de muito cuidado, porque habitualmente ela nos leva para gerar sofrimentos a nós mesmos e aos outros. Quantos
envolvidos por o sentimento de apaixonamento, se entregam a atividades religiosas fundamentalistas, fanáticas. Matam-se matando os outros como os homens-bomba, em nome do divino, movido pelo sentimento irracional ou pelo sentimento desconectado da racionalidade, impulsivo e totalmente fragmentado em relação à conexão com o amor e muito menos vinculado ainda a qualquer atividade criativa nobre, usam essa energia destrutiva do apaixonamento e destroem os outros, destruindo a si mesmos, em pretensa atitudes de amor ao divino. Na verdade, são paixões enlouquecedoras. Quantos outros se sentem apaixonados e dizem que em nome da paixão esvaziam o seu sentimento no bar, enchendo a cara, como se diz coloquialmente, através da bebida alcoólica, tentando sufocar o amor, que na verdade é paixão, não é amor, porque o amor, ele não pode gerar destrutividade, ele não pode nos levar a resvalarmos para um campo de uma dependência etílica ou outro tipo de dependência química. Mas em nome de um pseudo-amor, que mais é uma paixão desconectada do gerenciamento do espírito que deveria estar norteando, ordenando e administrando essa pulsão da alma, quantos em nome da paixão, falando que é amor, se entregam a atividades passionais. Agridem os outros, espancam a pessoa que não lhe corresponde. Em atividades extremas, dão verdadeiros vexames. Como se diz coloquialmente, arrumam barracos. E pior, algumas vezes, promovem tragédias. Em nome de um amor, que é uma paixão arrebatadora, cometem o delito do suicídio, para descobrir somente depois que a morte não existe e que o ser está mais vivo do que antes, porém com todas as consequências do ato autodestrutivo cometido e trazendo os mesmos sentimentos de frustração que não teve a correspondência daquele que muitas vezes foi o motivo pelo qual a pessoa deliberadamente decidiu sair da vida. Continua experimentando a paixão propriamente dita, com o nome de amor, e continua sofrendo a dor da não correspondência, com todos os agravantes que um suicídio pode cometer. Na pessoa própria que se matou e com toda a dor que vem da família, que repercute naquele que desertou da existência. E mais grave ainda, aquele que mata o outro em nome da paixão e se mata. Quantas notícias nos periódicos saem com o nome de amor, mas na verdade é uma paixão desencontrada que enlouqueceu. É hora de buscarmos a figura altaneira do homem mais apaixonado que passou pela terra, que foi Jesus, que não matou ninguém e que foi capaz de ir à cruz até por amor, apaixonadamente, àqueles que eram os seus irmãos de humanidade, para nos ensinar de que o apaixonamento deve fazer com que a nossa alma pulse de alegria conectada à amorosidade, que assegura o exercício do bem, do belo e da paz na terra, sem nenhum efeito colateral para ninguém.